Você já parou para pensar que talvez a razão pela qual você ainda não alcançou a vida que deseja não esteja na falta de oportunidades, mas na forma como você tem enxergado a sua própria capacidade? E se eu lhe dissesse que existe um princípio antigo, encontrado nas Escrituras e estudado por grandes homens de sucesso, que revela por que algumas pessoas conseguem construir riqueza, vencer dificuldades e transformar suas histórias, enquanto outras permanecem presas ao medo, à dúvida e à escassez? Talvez você tenha pedido a Deus uma mudança, talvez tenha orado por uma porta aberta, talvez tenha trabalhado duro, mas ainda sente que está distante da prosperidade que sonha alcançar. Mas e se a resposta que você procura não estiver apenas em uma oportunidade externa? E se ela começar dentro da sua própria mente? Durante anos, Napoleon Hill estudou homens que construíram grandes fortunas e descobriu uma verdade poderosa. Antes de alguém conquistar riqueza nas mãos, precisa construir riqueza nos pensamentos. A mente é o lugar onde toda grande conquista nasce antes de aparecer no mundo físico. E quando olhamos para os ensinamentos bíblicos, encontramos o mesmo princípio. Deus transforma primeiro o interior do homem antes de transformar suas circunstâncias. Existe uma passagem que carrega uma mensagem profunda sobre disciplina, sabedoria, trabalho, fé e prosperidade. Uma passagem que muitos homens de sucesso compreenderam não apenas como uma palavra de inspiração, mas como um princípio para viver. E talvez hoje você esteja aqui porque precisa ouvir exatamente esta mensagem. Talvez você esteja atravessando uma fase difícil. Talvez as pessoas ao seu redor não entendam seus sonhos. Talvez você esteja lutando uma batalha silenciosa que ninguém conhece. Mas permita-me fazer uma pergunta. E se este momento difícil não for o fim da sua história? E se for apenas o período em que Deus está fortalecendo você para algo maior? Muitas pessoas olham para uma semente enterrada e pensam que nada está acontecendo. Mas elas não conseguem enxergar o que acontece debaixo da terra. Antes de uma árvore crescer, primeiro suas raízes precisam se fortalecer. Antes de uma grande vitória aparecer, muitas vezes existe um período de preparação que ninguém vê. Da mesma forma, acontece com a sua vida. Talvez você ainda não veja os resultados que deseja, mas isso não significa que nada esteja sendo construído. Existe um trabalho invisível acontecendo dentro de você. Cada dificuldade que você superou, cada momento em que decidiu continuar, cada vez que levantou depois de uma queda. Tudo isso está formando uma versão mais forte, mais sábia e mais preparada de quem você nasceu para ser. Napoleon Hill ensinava que um desejo intenso, quando unido à fé, planejamento e ação, possui um poder extraordinário. Mas a Bíblia nos lembra que a fé verdadeira também exige movimento. Não basta acreditar, é preciso caminhar, porque Deus pode abrir portas, mas você precisa ter coragem para atravessá-las. Deus pode colocar oportunidades no seu caminho, mas você precisa estar preparado para reconhecê-las. Deus pode plantar sonhos no seu coração, mas você precisa ter disciplina para cultivá-los. Então eu quero pedir algo especial antes de continuarmos esta jornada. Se você acredita que sua vida pode ser transformada através de uma nova mentalidade, de uma fé mais forte e de atitudes diferentes, inscreva-se agora no canal. Deixe o seu like neste vídeo, porque essa simples atitude ajuda essa mensagem a alcançar outras pessoas que talvez estejam precisando recuperar a esperança. E escreva nos comentários uma frase de fé. Eu estou preparado para viver o propósito que Deus colocou em mim. Declare isso não apenas como uma frase, mas como uma decisão, porque uma nova vida começa com uma nova escolha.
Hoje você pode escolher continuar preso aos pensamentos do passado. Ou pode escolher renovar sua mente e caminhar em direção ao futuro que Deus preparou para você. Mas antes de começarmos, lembre-se de uma coisa: a riqueza verdadeira nunca começa no banco. Ela começa na mente. A prosperidade verdadeira nunca começa nas circunstâncias. Ela começa no caráter. E uma transformação verdadeira nunca começa fora. Ela começa dentro de você. Prepare seu coração, porque a mensagem que você está prestes a ouvir pode mudar a maneira como você enxerga sua vida, seus sonhos e o seu próprio potencial. Porque talvez o maior segredo da prosperidade não seja descobrir algo que você ainda não possui, mas despertar algo que Deus já colocou dentro de você. Imagine que você está diante de mim em um momento em que tudo parece pesado demais. As contas continuam chegando, os sonhos parecem distantes e a sensação de que a prosperidade pertence apenas a outras pessoas começa a dominar seus pensamentos. Eu quero que, por alguns instantes, você esqueça tudo o que disseram sobre seus limites. Quero que abra sua mente para uma possibilidade que talvez nunca tenha considerado. E se eu lhe dissesse que existe uma passagem das Escrituras capaz de transformar completamente a maneira como você enxerga o dinheiro, a prosperidade e o propósito da sua existência? Não porque exista alguma fórmula mágica escondida entre as páginas da Bíblia, mas porque há princípios eternos que governam a vida daqueles que aprendem a pensar da maneira correta. Durante muitos anos observei homens que começaram do absoluto nada e construíram fortunas que pareciam impossíveis. Também vi pessoas extremamente inteligentes permanecerem presas à pobreza durante toda a vida. Isso me levou a uma pergunta que nunca deixou minha mente. Por que alguns prosperam continuamente, enquanto outros vivem lutando contra a escassez, mesmo trabalhando duro todos os dias? Será que Deus escolheu apenas alguns para viver em abundância? Será que a riqueza é um privilégio reservado para poucos? Ou será que existe uma lei espiritual que sempre esteve diante dos nossos olhos, mas que a maioria nunca aprendeu a compreender? Foi exatamente essa pergunta que transformou minha maneira de enxergar o sucesso. Quanto mais eu estudava as grandes histórias de homens e mulheres bem-sucedidos, mais percebia algo extraordinário. Antes que qualquer riqueza aparecesse em suas mãos, ela já havia sido construída dentro de suas mentes. Nenhum império nasceu primeiro nas contas bancárias. Todo império nasceu de uma convicção silenciosa, de uma visão que ninguém mais conseguia enxergar. A Bíblia revela exatamente essa mesma verdade. Antes de transformar circunstâncias, Deus transforma pessoas. Antes de abrir portas, Ele fortalece o coração. Antes da colheita, prepara o agricultor. Antes da vitória, molda o caráter daquele que será capaz de sustentá-la. Quando compreendi isso, percebi que a riqueza verdadeira nunca começa no bolso. Ela começa na maneira como você interpreta a vida, enfrenta os desafios e escolhe pensar todos os dias. Talvez você tenha passado anos acreditando que sua oportunidade estava em um emprego melhor, em uma promoção ou na ajuda de alguém influente. Talvez tenha esperado que as circunstâncias mudassem para finalmente começar a viver. Talvez tenha culpado a economia, a falta de oportunidades ou até mesmo o destino. Mas permita-me fazer uma pergunta que pode mudar sua história para sempre. E se o maior obstáculo entre você e a prosperidade nunca tivesse sido o mundo ao seu redor? E se a verdadeira batalha estivesse acontecendo dentro da sua própria mente? Enquanto você acredita que nasceu para sofrer, cada dificuldade parecerá uma confirmação dessa crença. Enquanto acredita que nunca será suficiente, qualquer fracasso parecerá uma sentença definitiva. Mas no instante em que decide acreditar que foi criado por Deus para cumprir um propósito maior,
algo extraordinário começa a acontecer. Sua maneira de enxergar os problemas muda, sua coragem aumenta, sua disposição para agir cresce, e oportunidades que antes pareciam invisíveis começam a surgir diante dos seus olhos. Foi exatamente isso que observei repetidas vezes na vida dos grandes vencedores. Eles não esperavam sentir confiança para agir. Eles agiam porque decidiram confiar. Não permitiam que o medo escrevesse o roteiro de suas vidas. Alimentavam diariamente pensamentos de esperança, disciplina, fé e determinação, até que esses pensamentos se tornassem parte da sua identidade. Existe um poder imenso naquilo que você repete para si mesmo. As palavras que você aceita em silêncio acabam moldando suas decisões, e suas decisões constroem o seu destino. Por isso, nunca subestime a força de uma mente alinhada com princípios elevados. Uma pessoa que controla seus pensamentos dificilmente será derrotada pelas circunstâncias. Talvez hoje seja o dia em que tudo começa a mudar. Não porque o mundo mudou, mas porque você decidiu mudar primeiro. A prosperidade sempre encontra espaço na vida daquele que prepara sua mente para recebê-la. A abundância não é apenas uma recompensa. Ela também é consequência de uma transformação interior. Então feche os olhos por um instante e permita que estas palavras encontrem um lugar permanente dentro do seu coração. Repita lentamente, acreditando em cada frase. Eu fui criado para prosperar. Minha mente está alinhada com a abundância. Minha fé é maior que qualquer dificuldade. Deus plantou dentro de mim um propósito que ninguém pode impedir. Todos os dias eu me torno uma pessoa mais forte, mais sábia e mais preparada para viver a vida extraordinária que fui chamado a construir. Porque lembre-se desta verdade. O momento em que sua mente desperta para uma nova realidade é também o momento em que seu destino começa a ser reescrito. Depois que compreendi que toda transformação verdadeira começa dentro da mente, senti que ainda faltava uma peça nesse grande quebra-cabeça. Eu sabia que pensamentos moldavam destinos, mas havia uma pergunta que permanecia ecoando dentro de mim durante anos. Se Deus deseja que o homem viva uma vida de propósito, por que tantos permanecem presos à pobreza, enquanto outros conseguem construir riquezas que atravessam gerações? Foi então que comecei a estudar não apenas as histórias dos grandes empresários, industriais e líderes do meu tempo, mas também as escrituras sagradas com um olhar completamente diferente. Eu não buscava apenas palavras de conforto, eu buscava princípios, leis eternas, verdades que funcionassem ontem, hoje e amanhã. E descobri algo que mudou completamente a minha vida. Existe uma passagem bíblica que homens verdadeiramente prósperos compreendem profundamente. Muitos jamais falam sobre ela em público, porque sabem que seu valor está em praticá-la diariamente, não apenas em citá-la. Ela diz: o homem diligente dominará. Quando li essas palavras pela primeira vez, pensei que se tratava apenas de um incentivo ao trabalho. Mas quanto mais meditava sobre elas, mais entendia que havia um significado muito mais profundo escondido ali. A diligência não é simplesmente trabalhar até a exaustão. Muitas pessoas trabalham 10, 12 ou até 14 horas por dia e continuam vivendo na escassez. O problema nunca foi apenas a quantidade de esforço. O problema é a direção desse esforço. Ser diligente significa levantar-se todos os dias com um propósito claro. Significa cumprir sua palavra mesmo quando ninguém está observando. Significa estudar quando os outros estão distraídos, economizar quando todos estão gastando, continuar avançando quando o mundo inteiro diz que você deveria desistir. Foi exatamente essa característica que encontrei em praticamente todos os homens que construíram grandes fortunas.
Eles possuíam talentos diferentes, histórias diferentes e oportunidades diferentes, mas compartilhavam uma mesma qualidade. Nunca abandonavam aquilo que decidiram construir. Enquanto muitos procuravam atalhos, eles aperfeiçoavam seus hábitos. Enquanto outros reclamavam da crise, eles buscavam soluções. Enquanto alguns culpavam o destino, eles assumiam a responsabilidade pelo próprio futuro. Foi nesse momento que compreendi uma verdade que desejo compartilhar com você. Deus raramente recompensa a pressa, mas sempre honra a perseverança. Olhe para a natureza. A árvore não cresce em um único dia. A semente não rompe a terra na mesma hora em que é plantada. O ouro permanece escondido durante séculos, até que alguém tenha disposição para cavar profundamente. Por que imaginamos que a prosperidade deveria acontecer de maneira diferente? Você já percebeu que muitas pessoas desistem exatamente quando estão mais próximas da mudança? Elas estudam durante alguns meses e param. Começam um negócio e abandonam na primeira dificuldade. Iniciam novos hábitos e voltam aos antigos assim que encontram resistência. Depois dizem que a sorte nunca sorriu para elas. Mas será que era falta de sorte ou falta de perseverança? Permita-me fazer outra pergunta. Se um homem cavasse 99 metros em busca de ouro e desistisse exatamente 1 metro antes da maior jazida da sua vida, você diria que ele fracassou por falta de capacidade ou por falta de persistência? A maioria das pessoas faz exatamente isso sem perceber. Abandonam seus sonhos um instante antes da recompensa. Lembro-me de observar homens que perderam quase tudo durante grandes crises econômicas. Muitos encerraram suas atividades convencidos de que era o fim. Outros, porém, decidiram permanecer. Ajustaram estratégias, aprenderam novas habilidades e continuaram trabalhando silenciosamente. Anos depois, eram justamente esses homens que haviam construído patrimônios ainda maiores. O que mudou? As circunstâncias? Não, a decisão de continuar. Foi isso que aprendi observando os vencedores. Eles entendem que obstáculos não são sinais para parar, mas oportunidades para crescer. A dificuldade não existe para destruir você. Ela existe para revelar quem você realmente é. Quando tudo parece fácil, qualquer pessoa continua caminhando. Mas quando surgem os ventos contrários, apenas aqueles que possuem uma visão firme permanecem de pé. É nesse momento que sua fé deixa de ser uma teoria e passa a ser uma força real. A Bíblia mostra repetidamente homens que caminharam durante anos antes de verem o cumprimento das promessas. Eles não continuaram porque enxergavam resultados imediatos. Continuaram porque acreditavam naquilo que ainda não podiam ver. Esse é exatamente o tipo de mentalidade que transforma vidas. Você consegue permanecer disciplinado mesmo quando ninguém reconhece seu esforço? Você continua estudando quando os resultados ainda não apareceram? Você permanece fiel ao seu propósito mesmo quando todos dizem que está perdendo tempo? Essas respostas definirão muito mais o seu futuro do que qualquer talento natural. Jamais se esqueça de uma verdade que a maioria ignora. A riqueza não costuma visitar quem vive procurando desculpas. Ela procura aqueles que decidiram tornar-se pessoas melhores todos os dias. Cada livro lido, cada hábito construído, cada decisão correta tomada em silêncio, cada manhã em que você escolhe levantar enquanto outros permanecem dormindo, tudo isso está construindo um patrimônio invisível dentro de você. E esse patrimônio interior sempre antecede qualquer patrimônio material. Nunca permita que a ausência de resultados imediatos destrua sua esperança. As maiores colheitas costumam acontecer depois das estações mais difíceis. Continue plantando, continue aprendendo, continue acreditando,
porque existe uma lei que jamais falha. Quem permanece firme tempo suficiente acaba encontrando oportunidades que aqueles que desistiram jamais conhecerão. Agora quero que você faça uma pausa e declare estas palavras com toda a convicção do seu coração, não apenas como uma frase bonita, mas como um compromisso com a pessoa que você está decidido a se tornar. Eu sou disciplinado. Eu permaneço firme diante das dificuldades. Minha persistência é maior que qualquer obstáculo. Deus fortalece minhas mãos para construir uma vida de abundância. Todos os dias eu me aproximo da prosperidade que está reservada para aqueles que não desistem. Minha riqueza começa dentro de mim e nada poderá impedir o cumprimento do meu propósito. Lembre-se, os vencedores não são aqueles que nunca caem. Os vencedores são aqueles que sempre encontram uma razão maior para se levantar mais uma vez. Depois de compreender que a diligência é uma das maiores chaves da prosperidade, passei a observar algo que durante muitos anos esteve diante dos meus olhos sem que eu percebesse. Eu via homens trabalhando lado a lado, enfrentando as mesmas dificuldades, vivendo na mesma cidade e atravessando a mesma crise econômica. Ainda assim, depois de alguns anos, um deles havia construído uma vida extraordinária, enquanto o outro continuava preso ao mesmo lugar. Como isso era possível? Seria apenas inteligência? Seria sorte? Seria o destino favorecendo alguns e ignorando outros? Quanto mais eu investigava, mais evidente se tornava uma verdade que mudou completamente minha maneira de enxergar o sucesso. A diferença nunca estava apenas no trabalho. A diferença estava na mente. Tudo aquilo que um homem constrói com as mãos foi antes construído dentro da sua imaginação. Nenhum edifício surge sem uma planta, nenhuma ponte é erguida sem um projeto, nenhum império é formado sem uma visão clara. Da mesma forma, nenhuma vida próspera é construída por acaso. Ela nasce primeiro no terreno invisível da mente. Foi então que comecei a entender uma das maiores lições que as Escrituras nos ensinam. Antes de Deus transformar a realidade de alguém, Ele transforma sua maneira de pensar. Antes de abrir o mar, fortalece a fé. Antes de entregar a promessa, molda o coração daquele que irá recebê-la. Isso me levou a uma conclusão que nunca mais abandonei. Sua mente é o solo onde todas as sementes do seu futuro serão plantadas. Agora pense comigo. Se um agricultor lançasse sementes preciosas em uma terra seca, cheia de pedras e espinhos, qual seria a colheita? Provavelmente nenhuma. Não porque a semente fosse ruim, mas porque o solo não estava preparado. Com a mente acontece exatamente o mesmo. Muitas pessoas desejam prosperidade, mas alimentam pensamentos de derrota desde o momento em que acordam. Dizem querer abundância, mas passam o dia inteiro repetindo frases como "minha vida nunca muda", "dinheiro é difícil", "eu não tenho sorte", "nada dá certo para mim". Você percebe o que está acontecendo? Essas palavras são sementes, e toda semente produz uma colheita. Jamais subestime o poder daquilo que você repete diariamente. O cérebro humano foi criado para acreditar naquilo que escuta constantemente. Se você alimentar sua mente com medo, ela começará a procurar motivos para sentir medo. Se alimentá-la com limitações, encontrará obstáculos em todos os lugares. Mas existe outro caminho. Quando você passa a alimentar sua mente com esperança, conhecimento, disciplina e fé, algo extraordinário começa a acontecer. Você não muda apenas seus pensamentos. Você muda sua percepção. E quando sua percepção muda, suas decisões também mudam. Foi exatamente isso que observei nos homens mais bem-sucedidos que conheci. Eles enxergavam oportunidades onde a maioria via problemas. Enquanto todos falavam sobre crise, eles perguntavam: onde está a oportunidade escondida dentro desta dificuldade?
Enquanto muitos reclamavam da concorrência, eles perguntavam: como posso servir melhor as pessoas? Enquanto outros diziam que era impossível, eles perguntavam: o que preciso aprender para tornar isso possível? Perceba a diferença. A mente do fracasso procura justificativas. A mente da prosperidade procura soluções. Foi por isso que sempre afirmei que a riqueza é muito mais um estado mental do que uma quantidade de dinheiro. Conheci homens milionários que viviam dominados pelo medo de perder tudo. Também conheci pessoas simples que possuíam uma paz interior tão grande que irradiavam prosperidade por onde passavam. A verdadeira riqueza começa quando sua mente deixa de viver em escassez. Lembro-me de uma história que jamais esqueci. Um jovem aproximou-se de um velho mestre e perguntou: qual é o segredo para enriquecer? O mestre o levou até um campo vazio, apontou para aquela enorme extensão de terra e perguntou: o que você vê? O rapaz respondeu: não vejo nada. Então o mestre sorriu. É exatamente por isso que continua pobre. Eu vejo plantações, árvores, frutos e uma grande colheita. Você vê apenas um terreno vazio. Naquele instante, compreendi que duas pessoas podem olhar para a mesma realidade e enxergar futuros completamente diferentes. A pergunta nunca é o que existe diante de você. A pergunta é o que sua mente consegue enxergar. Você acredita que nasceu para realizar grandes coisas? Ou já aceitou silenciosamente viver muito abaixo do seu potencial? Quantos sonhos você enterrou porque alguém disse que eram impossíveis? Quantas oportunidades deixou escapar porque teve medo da opinião das pessoas? E se o único obstáculo entre você e uma vida extraordinária fosse justamente a maneira como você pensa? Reflita profundamente sobre isso. Talvez Deus já tenha colocado diante de você oportunidades que seus olhos ainda não conseguem reconhecer, porque sua mente continua presa às limitações do passado. Enquanto você continuar olhando para si mesmo como alguém incapaz, nenhuma oportunidade parecerá suficiente. Mas quando decidir renovar sua mente, começará a perceber portas que sempre estiveram abertas. É por isso que nunca deixe de estudar, nunca deixe de ler, nunca deixe de aprender. Cada livro amplia sua visão. Cada conhecimento adquirido fortalece sua confiança. Cada experiência transforma sua maneira de interpretar o mundo. A educação não muda apenas o que você sabe, ela muda quem você se torna. E quando você muda por dentro, o mundo ao seu redor começa, lentamente, a responder de maneira diferente. Lembre-se desta verdade durante toda a sua vida. Os seus pensamentos de hoje serão as circunstâncias de amanhã. Proteja sua mente como um agricultor protege sua melhor terra. Não permita que o medo, a inveja, a reclamação e o desânimo encontrem espaço dentro dela. Plante coragem, plante disciplina, plante gratidão, plante esperança, plante fé, porque cedo ou tarde você colherá exatamente aquilo que decidiu cultivar. Agora, quero que você declare estas palavras, não apenas com os lábios, mas com a convicção de quem decidiu transformar sua própria história. Minha mente é fértil para a prosperidade. Eu alimento pensamentos de abundância todos os dias. Eu vejo oportunidades onde outros enxergam dificuldades. Deus me deu inteligência, sabedoria e capacidade para construir uma vida extraordinária. Minha fé fortalece minha visão guia minhas ações e minhas ações constroem o futuro que fui chamado para viver. A riqueza começa dentro de mim e nenhum pensamento de escassez dominará minha mente novamente. Nunca se esqueça, a maior fortuna que um ser humano pode possuir não está guardada em cofres ou contas bancárias. Ela está na mente, que aprendeu a acreditar antes mesmo que os olhos possam ver. E é exatamente dessa mente renovada que nascerão todas as conquistas que ainda estão por vir.
Depois de muitos anos estudando homens que alcançaram riquezas extraordinárias e outros que jamais conseguiram sair do mesmo lugar, descobri uma verdade que, à primeira vista, parece difícil de aceitar. Durante muito tempo, eu também procurei o inimigo no lugar errado. Achei que ele estivesse na economia. Achei que estivesse na falta de oportunidades. Achei que estivesse na concorrência. Achei que estivesse nas dificuldades da vida. Mas, quanto mais observava a trajetória dos grandes vencedores, mais percebia que dois homens podiam enfrentar exatamente a mesma tempestade e chegar a destinos completamente diferentes. Um saía daquela experiência mais forte, mais sábio e mais próspero. O outro saía derrotado, convencido de que o mundo inteiro estava contra ele. Então fiz a mim mesmo uma pergunta que mudou minha forma de pensar. Se ambos enfrentaram o mesmo problema, por que apenas um venceu? A resposta não estava na tempestade. A resposta estava dentro de cada um deles. Foi nesse momento que compreendi que o maior inimigo da prosperidade nunca esteve fora de nós. Ele sempre viveu escondido dentro da mente. Esse inimigo tem muitos nomes: medo, dúvida, insegurança, procrastinação, desânimo, falta de fé. Esses inimigos são silenciosos. Eles não batem à porta anunciando sua chegada. Eles entram lentamente através de um pensamento negativo, de uma palavra de derrota, de uma pequena desistência que parece insignificante. E quando percebemos, já construíram uma fortaleza dentro da nossa mente. Lembro-me de observar um homem que sonhava em abrir seu próprio negócio. Ele era inteligente, trabalhador e possuía talento suficiente para prosperar. Todos ao seu redor reconheciam seu potencial. Mas havia uma voz que ele escutava diariamente. Não era a voz dos outros, era a sua própria voz. Talvez eu não consiga. E se eu perder tudo? E se rirem de mim? E se eu fracassar? Perceba como o medo trabalha. Ele não mostra apenas um obstáculo. Ele cria dezenas de cenários que sequer existem. Ele convence você a sofrer por problemas que talvez nunca aconteçam. Enquanto isso, os dias passam, os meses passam, os anos passam, e a vida permanece exatamente no mesmo lugar. Foi por isso que sempre afirmei que o medo é uma prisão construída sem paredes. Ela não precisa de grades. Ela precisa apenas que você continue acreditando nela. A Bíblia nos ensina inúmeras vezes uma frase que sempre chamou minha atenção: não temas. Durante muito tempo, pensei que essa expressão servia apenas como conforto espiritual. Mas depois, compreendi que ela também representa um princípio poderoso para quem deseja construir uma vida de abundância. Porque o medo paralisa. A fé movimenta. O medo faz você esperar. A fé faz você agir. O medo amplia os problemas. A fé amplia as possibilidades. Pergunte a si mesmo com sinceridade: quem está dirigindo sua vida neste exato momento? Sua fé ou seus medos? Você já percebeu quantas oportunidades perdeu apenas porque imaginou que não seria capaz? Quantas vezes deixou de conversar com uma pessoa importante? Quantas vezes desistiu de aprender algo novo? Quantas ideias ficaram guardadas dentro da sua mente porque você acreditou que alguém faria melhor? Agora imagine como seria sua vida se, durante todos esses anos, você tivesse tomado decisões guiadas pela coragem em vez do medo. Talvez sua realidade fosse completamente diferente, mas existe uma boa notícia. Enquanto houver vida, sempre haverá tempo para recomeçar. Nunca é tarde para reconstruir uma mente. Nunca é tarde para fortalecer a fé. Nunca é tarde para transformar sua história. Os homens mais extraordinários que conheci não eram aqueles que nunca sentiram medo. Eles também sentiam. A diferença era outra. Eles não permitiam que o medo decidisse por eles. Coragem não significa ausência de medo.
Coragem significa continuar caminhando mesmo quando o medo tenta convencê-lo a parar. Lembro-me de uma antiga história que ilustra perfeitamente essa verdade. Um viajante caminhava por uma floresta escura quando ouviu um rugido assustador. Seu coração acelerou imediatamente. Ele imaginou um enorme animal pronto para atacá-lo. Paralisado pelo pânico, permaneceu imóvel durante vários minutos. Quando finalmente encontrou coragem para acender uma pequena lanterna, descobriu que o rugido vinha apenas do vento, atravessando uma árvore oca. Durante todo aquele tempo, ele havia sido prisioneiro de algo que nunca existiu. Quantas pessoas vivem exatamente assim, presas a fracassos que ainda não aconteceram, assustadas com derrotas imaginárias, dominadas por críticas que talvez jamais ouvirão. Enquanto isso, oportunidades passam diante de seus olhos sem que tenham coragem de estender a mão. Foi então que compreendi outra grande verdade. O medo é alimentado pela imaginação, mas a fé também. Você escolhe diariamente qual dos dois deseja fortalecer. Quando alimenta sua mente com esperança, conhecimento e confiança em Deus, a coragem cresce naturalmente. Você começa a perceber que os desafios continuam existindo, mas deixam de parecer gigantes. Eles passam a ser apenas degraus. Cada dificuldade vencida fortalece seu caráter. Cada obstáculo superado aumenta sua confiança. Cada pequena vitória prepara você para desafios ainda maiores. É assim que Deus trabalha. Ele não entrega grandes responsabilidades a quem ainda não aprendeu a vencer pequenas batalhas. Por isso, nunca despreze os desafios que enfrenta hoje. Eles podem ser exatamente o treinamento necessário para o futuro extraordinário que o espera. Talvez você esteja atravessando um período de incerteza neste momento. Talvez existam contas para pagar. Talvez sua família não compreenda seus sonhos. Talvez você tenha falhado no passado, mas permita-me dizer algo que desejo que você nunca esqueça. Seu passado pode explicar sua situação atual, mas ele jamais pode determinar o seu destino. Enquanto houver fé, haverá possibilidade. Enquanto houver coragem, haverá crescimento. Enquanto houver disposição para agir, haverá esperança. Não entregue o controle da sua vida ao medo. Entregue-o à sua visão, à sua disciplina, à sua confiança em Deus. Agora quero que você feche os olhos por alguns instantes e faça esta declaração com toda a força da sua alma. Eu não serei governado pelo medo. Deus não me criou para viver preso à insegurança. Minha fé é maior do que qualquer obstáculo que surgir diante de mim. Eu caminho com coragem, porque sei que cada desafio fortalece meu caráter. Eu escolho agir mesmo quando sinto medo. Eu escolho acreditar mesmo quando ainda não vejo. Nada poderá impedir aquele que decidiu confiar em Deus, disciplinar sua mente e permanecer firme até alcançar o propósito para o qual nasceu. Lembre-se desta verdade enquanto continuar sua caminhada. O maior inimigo nunca foi a crise, a falta de dinheiro ou as circunstâncias da vida. O maior inimigo sempre foi a voz que tentava convencê-lo de que você não era capaz. E no momento em que você deixa de acreditar nessa mentira, inicia-se a maior transformação da sua história. Depois de vencer a batalha contra o medo, compreendi que existia outra verdade que separava, de forma definitiva, aqueles que apenas sonhavam daqueles que realmente construíam uma vida de prosperidade. Durante anos, ouvi pessoas dizerem que desejavam enriquecer, mudar a vida da família, conquistar liberdade financeira e viver com dignidade. No entanto, quando observava suas atitudes diárias, percebia uma enorme distância entre aquilo que diziam desejar e aquilo que realmente faziam. Foi então que uma das maiores lições das Escrituras passou a fazer ainda mais sentido para mim. Tudo o que o homem semear, isso também colherá.
Essa não é apenas uma frase bonita para ser lida aos domingos. É uma lei tão perfeita quanto a lei da gravidade. Você pode ignorá-la, pode duvidar dela, pode até fingir que ela não existe. Ainda assim, ela continuará funcionando todos os dias da sua vida. Pense por um instante em um agricultor. Ele jamais acorda pela manhã, esperando encontrar uma colheita onde nunca plantou uma única semente. Isso seria absurdo. No entanto, quantas pessoas esperam prosperidade sem plantar disciplina? Quantas desejam riqueza sem plantar conhecimento? Quantas sonham com grandes oportunidades enquanto desperdiçam as pequenas oportunidades que Deus coloca diante delas todos os dias? Foi observando essa realidade que compreendi um princípio que mudou completamente minha maneira de viver. A vida nunca responde aos desejos, ela responde às sementes. Você pode desejar uma vida extraordinária durante 20 anos, mas, se suas atitudes permanecerem iguais, seus resultados também permanecerão iguais. O universo criado por Deus funciona por princípios. A colheita sempre respeita aquilo que foi plantado. Lembro-me de conhecer um homem extremamente humilde. Ele não possuía dinheiro, não tinha influência e sequer havia estudado nas melhores escolas. Ainda assim, havia uma característica que o diferenciava de todos os outros. Todos os dias, antes do nascer do sol, ele reservava uma hora para aprender algo novo. Lia livros, fazia anotações, refletia sobre suas decisões e buscava melhorar um pouco mais do que havia melhorado no dia anterior. Seus amigos riam dele, diziam que estava perdendo tempo, perguntavam por que estudava tanto se continuava pobre. Mas aquele homem nunca respondeu com palavras, respondeu com persistência. Os meses passaram, depois vieram os anos. Enquanto aqueles que zombavam continuavam reclamando da vida, ele havia se tornado referência em sua profissão. Novas portas começaram a se abrir. Pessoas passaram a procurá-lo em busca de conselhos. Seu trabalho ganhou reconhecimento e aquilo que parecia apenas um pequeno hábito transformou-se na maior fonte da sua prosperidade. O que aconteceu? Sorte? Não. Colheita. Aquilo que ele havia plantado silenciosamente começou a produzir frutos que todos puderam enxergar. Foi nesse momento que entendi outra grande verdade. As sementes trabalham em silêncio. Ninguém escuta uma árvore crescer. Ninguém ouve uma raiz se aprofundando na terra. Ninguém percebe o instante em que uma semente rompe a escuridão do solo. Mas um dia, todos enxergam seus frutos. É exatamente assim que Deus trabalha na vida daqueles que permanecem fiéis aos princípios corretos. Enquanto você continua estudando, mesmo sem reconhecimento, enquanto continua economizando, mesmo sem grandes resultados, enquanto continua orando, mesmo quando tudo parece silencioso, enquanto continua sendo honesto, mesmo vivendo em um mundo cheio de atalhos, você está plantando. E toda semente possui um tempo determinado para florescer. Nunca permita que a demora da colheita o convença de que a semente morreu. As maiores árvores demoram mais para crescer justamente porque precisam criar raízes profundas, capazes de sustentar o peso dos frutos que produzirão. Talvez Deus esteja fazendo exatamente isso com você neste momento. Talvez você esteja vivendo um período em que nada parece acontecer. Você trabalha, você aprende, você se esforça, você mantém sua fé. E mesmo assim, os resultados parecem pequenos. Mas permita-me dizer algo que aprendi observando os homens mais bem-sucedidos que conheci. O crescimento invisível sempre antecede o crescimento visível. Antes que o mundo reconheça você, Deus trabalha em você. Antes que as portas se abram, seu caráter é fortalecido. Antes que a abundância chegue às suas mãos, sua mente aprende a administrá-la. Foi exatamente por isso que muitos enriquecem rapidamente e perdem tudo pouco tempo depois.
Receberam a colheita antes de desenvolver o caráter necessário para preservá-la. A riqueza sem sabedoria transforma-se em destruição. Mas a riqueza construída sobre princípios permanece por gerações. Agora quero fazer uma pergunta que pode mudar completamente sua maneira de viver. Quais sementes você tem plantado nos últimos meses? Você planta palavras de esperança ou de reclamação? Você planta disciplina ou procrastinação? Você planta gratidão ou ingratidão? Você planta generosidade ou egoísmo? Porque a vida devolverá exatamente aquilo que recebeu de você. Jamais se esqueça de que suas palavras também são sementes. Cada vez que você afirma que nunca conseguirá, está plantando fracasso. Cada vez que declara que Deus está preparando algo maior, está plantando esperança. Cada decisão é uma semente. Cada pensamento é uma semente. Cada hábito é uma semente. E cedo ou tarde, tudo floresce. Foi por isso que passei a vigiar cuidadosamente aquilo que permitia entrar na minha mente. Percebi que não poderia esperar uma colheita de abundância, alimentando diariamente pensamentos de escassez. Comecei a escolher melhor meus livros. Comecei a selecionar minhas companhias. Passei a proteger meu tempo como um agricultor protege sua melhor plantação, porque compreendi que tudo aquilo que alimenta sua mente também alimenta seu futuro. Talvez hoje você ainda não veja grandes resultados. Talvez as pessoas duvidem da sua visão. Talvez ninguém reconheça o esforço que você faz diariamente. Mas continue plantando, continue estudando, continue servindo, continue acreditando. Continue sendo fiel aos princípios que Deus colocou diante de você. Porque existe uma promessa que nunca falha. Quem planta com perseverança jamais ficará sem colheita. Agora declare estas palavras com toda a convicção do seu coração. Eu escolho plantar pensamentos de abundância. Eu planto disciplina todos os dias. Eu planto sabedoria antes de buscar riqueza. Eu planto generosidade antes de esperar prosperidade. Deus fortalece minhas raízes para que minha colheita seja duradoura. Nada do que faço com fé será em vão. Minha colheita está sendo preparada e no tempo certo verei florescer tudo aquilo que hoje estou construindo em silêncio. Nunca se esqueça desta verdade. A maioria das pessoas desiste porque olha apenas para o solo e acredita que nada está acontecendo. Os vencedores continuam plantando porque sabem que, mesmo sem enxergar, Deus já está trabalhando debaixo da terra, preparando uma colheita muito maior do que poderiam imaginar. Depois de compreender que toda colheita depende das sementes que escolhemos plantar, cheguei à pergunta que talvez tenha sido a mais importante de toda a minha jornada. O que sustenta um homem enquanto ele espera pela colheita? Porque plantar é relativamente fácil. O verdadeiro desafio é continuar cuidando da terra quando ela ainda não mostra nenhum sinal de vida. Foi exatamente nesse período de silêncio que descobri uma das maiores forças que um ser humano pode desenvolver: a fé. Não a fé superficial que aparece apenas quando tudo está dando certo, mas aquela fé silenciosa, firme e inabalável, que continua viva mesmo quando os olhos não conseguem enxergar nenhum resultado. Durante meus anos de pesquisa, conheci empresários que perderam praticamente tudo durante grandes crises econômicas. Alguns tinham fábricas fechadas, dívidas acumuladas e amigos que desapareceram justamente quando mais precisavam de apoio. O curioso é que muitos deles voltaram a construir fortunas ainda maiores do que as que haviam perdido. Como isso era possível? O dinheiro havia desaparecido. Os negócios haviam fracassado. As oportunidades pareciam ter acabado. Então, de onde veio a força para recomeçar? A resposta sempre era a mesma. Eles perderam recursos, mas nunca perderam a fé. Foi nesse momento que compreendi que a verdadeira riqueza nunca esteve naquilo que um homem possui.
Ela está naquilo que ninguém consegue tirar dele. Enquanto a mente permanece firme, sempre existirá a possibilidade de reconstrução. Mas quando a esperança morre, até mesmo grandes riquezas começam a desaparecer. Foi então que passei a olhar para as Escrituras com ainda mais atenção. Percebi que praticamente todas as grandes histórias da Bíblia possuem algo em comum. Primeiro vem a promessa, depois vem a espera. Somente então chega o cumprimento. Entre esses dois momentos existe um espaço que poucas pessoas conseguem atravessar: o espaço da fé. Abraão recebeu uma promessa muito antes de ver seu cumprimento. José sonhou com um futuro extraordinário, mas antes passou pela rejeição, pela escravidão e pela prisão. Moisés caminhou durante anos antes de conduzir seu povo à liberdade. Davi foi ungido rei muito antes de ocupar o trono. Percebe o padrão? Deus quase nunca entrega imediatamente aquilo que promete. Ele utiliza o tempo para preparar a pessoa que irá receber a bênção. E talvez seja exatamente isso que esteja acontecendo com você neste momento. Talvez você esteja vivendo um tempo de preparação e esteja confundindo esse período com abandono. Mas existe uma enorme diferença entre esperar e ser esquecido. Quando Deus prepara alguém, o silêncio nunca significa ausência. Significa desenvolvimento. Assim como a semente permanece escondida antes de romper a terra, muitas das maiores transformações acontecem quando ninguém consegue enxergá-las. Foi isso que aprendi observando homens extraordinários. Eles acreditavam antes, agiam antes, persistiam antes. Enquanto o restante do mundo esperava garantias para começar, eles começavam porque acreditavam. A maioria diz: quando eu tiver dinheiro, vou empreender. Os vencedores dizem: vou me preparar para que quando o dinheiro chegar, eu esteja pronto. A maioria afirma: quando eu tiver confiança, vou agir. Os vencedores respondem: vou agir até que minha confiança cresça. Perceba como a fé muda completamente a direção da vida. Ela não elimina os obstáculos, ela impede que os obstáculos eliminem você. Talvez você esteja olhando para a sua situação financeira neste momento e pensando que não existe saída. Talvez sua família esteja enfrentando dificuldades. Talvez as portas pareçam fechadas. Talvez você tenha orado durante meses sem perceber nenhuma mudança. Permita-me fazer uma pergunta. Quem disse que Deus trabalha apenas naquilo que você consegue ver? Enquanto você observa apenas o presente, Deus pode estar organizando circunstâncias que ainda não chegaram ao seu conhecimento. Enquanto você acredita que nada está acontecendo, pessoas podem estar sendo preparadas para cruzar seu caminho. Oportunidades podem estar amadurecendo. Conhecimentos podem estar sendo adquiridos. Seu caráter pode estar sendo fortalecido. Porque Deus nunca desperdiça o tempo daqueles que permanecem fiéis. Napoleon Hill sempre ensinou que a mente humana realiza aquilo que acredita profundamente. Ao estudar essa verdade durante tantos anos, compreendi que fé e convicção caminham juntas. Quando você acredita verdadeiramente em um propósito, suas ações mudam. Você passa a levantar mais cedo. Você estuda com mais dedicação. Você administra melhor seu tempo. Você deixa de desperdiçar energia com reclamações. Sua postura muda antes mesmo que seus resultados apareçam. E essa é uma das maiores evidências da verdadeira fé. Ela transforma primeiro o homem, depois transforma suas circunstâncias. Lembro-me de um velho construtor que dizia: antes de levantar qualquer parede, passo semanas olhando apenas para o terreno. Perguntei por quê. Ele respondeu: porque uma construção forte depende de fundamentos que ninguém verá depois. Jamais esqueci essa resposta. A fé é exatamente esse fundamento invisível. As pessoas enxergarão sua prosperidade no futuro,
Mas poucas compreenderão as noites em que você escolheu acreditar quando tudo parecia impossível. Poucas conhecerão as lágrimas que você derramou em silêncio. Poucas saberão quantas vezes você continuou caminhando sem qualquer aplauso. Mas Deus conhece. E Ele honra aqueles que permanecem firmes. Nunca permita que o silêncio destrua sua esperança. A ausência de resultados imediatos não significa ausência de progresso. Muitas vezes, o crescimento mais importante acontece onde os olhos humanos não conseguem alcançar. Talvez seja por isso que tantas pessoas desistem cedo demais. Elas confundem demora com fracasso, confundem preparação com rejeição, confundem silêncio com abandono. Mas aquele que permanece firme descobre, no tempo certo, que Deus jamais deixou de trabalhar. Quero que você guarde esta verdade para o resto da sua vida. A fé não é acreditar porque tudo está dando certo. A fé é continuar acreditando até que tudo comece a dar certo. É essa postura que diferencia os homens comuns daqueles que deixam um legado. Agora, feche os olhos por alguns instantes e declare estas palavras como um compromisso entre você, sua mente e Deus. Minha fé é maior do que aquilo que meus olhos conseguem ver. Eu caminho por convicção e não pelas circunstâncias. Deus está preparando o meu futuro, mesmo quando não consigo enxergar. Cada desafio fortalece meu caráter. Cada espera aumenta minha sabedoria. Eu não desistirei dos sonhos que Deus colocou em meu coração. Minha prosperidade está sendo construída no invisível e no tempo certo ela se manifestará diante de todos. Eu permaneço firme porque sei que aquele que planta com fé jamais deixa de colher. Lembre-se sempre, o invisível de hoje pode se tornar o testemunho de amanhã. Aquilo que ninguém percebe enquanto você persevera será exatamente o que todos admirarão quando sua colheita finalmente chegar. Depois de compreender o poder da fé, percebi que ainda existia uma grande verdade que muitos homens demoram uma vida inteira para entender. A prosperidade verdadeira nunca nasce apenas do desejo de possuir. Ela nasce do desejo de servir. Durante muito tempo, observei pessoas perseguindo dinheiro como se ele fosse o destino final de suas vidas. Elas acreditavam que quando tivessem uma determinada quantia, finalmente encontrariam felicidade, segurança e paz. Mas quanto mais estudava os homens mais prósperos da história, mais percebia uma característica incomum entre eles. Os grandes construtores de riqueza não estavam apenas tentando ganhar dinheiro. Eles estavam tentando resolver problemas. Eles estavam tentando criar algo de valor. Eles estavam tentando melhorar a vida de outras pessoas. Foi então que compreendi uma das maiores leis da prosperidade. O dinheiro é uma consequência do valor que você entrega ao mundo. A riqueza duradoura sempre segue aqueles que encontram uma maneira de servir com excelência. Pense nos grandes inventores, líderes e empreendedores. Eles não perguntaram apenas, como posso ficar rico? Eles perguntaram, como posso criar algo que ajude milhares de pessoas? E essa mudança de pergunta transformou completamente seus resultados. Porque quando uma pessoa encontra seu propósito, ela deixa de trabalhar apenas por obrigação. Ela começa a trabalhar com uma missão. Existe uma diferença enorme entre alguém que acorda todos os dias apenas esperando o salário no final do mês e alguém que acorda sabendo que suas ações possuem significado. O primeiro procura apenas uma recompensa. O segundo constrói um legado. Foi exatamente isso que encontrei nos princípios ensinados por grandes homens e também nas Escrituras. Deus não coloca talentos dentro de alguém por acaso. Cada habilidade, cada experiência e cada desafio enfrentado possui uma razão. Talvez você tenha passado por dificuldades que pareciam sem sentido. Talvez tenha enfrentado rejeições. Talvez tenha perdido oportunidades. Talvez tenha atravessado momentos em que perguntou:
Por que isso está acontecendo comigo? Mas e se algumas dessas experiências não fossem para destruir você? E se fossem ferramentas para preparar você? Muitas vezes, aquilo que mais machuca uma pessoa no passado torna-se exatamente aquilo que permite que ela ajude outras pessoas no futuro. As feridas podem se transformar em sabedoria, os erros podem se transformar em aprendizado, as dificuldades podem se transformar em força. Nada é desperdiçado quando uma pessoa decide crescer através das experiências que viveu. Lembro-me de conversar com homens que alcançaram grande sucesso financeiro. Muitos tinham histórias que jamais apareceriam nas revistas. Antes da vitória, existiram noites sem dormir. Antes do reconhecimento, existiram momentos de dúvida. Antes da abundância, existiram períodos de escassez. Mas uma coisa permaneceu constante. Eles sabiam por que estavam lutando. Eles tinham uma razão maior. E essa razão era mais forte do que qualquer dificuldade. Porque quando o propósito é fraco, qualquer obstáculo parece grande demais. Mas quando o propósito é forte, até os maiores obstáculos se tornam apenas etapas da caminhada. Agora permita-me fazer uma pergunta profunda. Você está buscando prosperidade apenas para receber ou também para contribuir? Você quer dinheiro apenas para provar algo às pessoas? Ou deseja construir algo que tenha significado? Porque existe uma diferença entre querer riqueza por vaidade e buscar prosperidade por propósito. A primeira escraviza, a segunda liberta. O dinheiro por si só não transforma uma pessoa. Ele apenas revela aquilo que já existe dentro dela. Se uma pessoa possui medo, o dinheiro pode aumentar seus medos. Se possui egoísmo, o dinheiro pode aumentar seu egoísmo. Mas se possui sabedoria, generosidade e propósito, o dinheiro torna-se uma ferramenta poderosa para fazer o bem. Foi por isso que nunca enxerguei a riqueza como algo negativo. A riqueza é simplesmente uma ferramenta. Nas mãos de uma pessoa sem propósito, pode causar destruição. Nas mãos de alguém guiado por princípios, pode transformar vidas. Pense em quantas pessoas você poderia ajudar se tivesse mais recursos. Quantos sonhos poderia apoiar? Quantas famílias poderia beneficiar? Quantos projetos poderia construir? Talvez Deus não queira apenas mudar sua vida. Talvez Ele queira usar sua vida para mudar outras vidas. E essa é uma das maiores razões pelas quais a prosperidade começa dentro. Antes de confiar grandes recursos a alguém, é necessário desenvolver uma grande consciência. Antes de entregar abundância às suas mãos, é preciso preparar seu coração. Porque riqueza sem propósito se torna apenas acumulação, mas riqueza com propósito se transforma em legado. Durante minha jornada, aprendi que todo ser humano possui uma missão única. Existe algo que você pode fazer melhor do que qualquer outra pessoa. Existe uma combinação de talentos, experiências e paixões que pertence somente a você. O problema é que muitas pessoas passam a vida inteira tentando copiar o caminho dos outros e nunca descobrem o próprio chamado. Elas olham para o sucesso de alguém e tentam imitar sua aparência, seus métodos e suas escolhas. Mas esquecem de uma coisa importante. Deus não criou você para ser uma cópia. Ele criou você para cumprir uma missão. A árvore não tenta ser o rio. O rio não tenta ser a montanha. Cada criação possui seu próprio propósito. E quando uma pessoa descobre o seu propósito, ela começa a caminhar com uma força diferente. Ela não depende mais apenas de motivação. Ela possui direção. A motivação pode desaparecer em dias difíceis, mas o propósito mantém uma pessoa de pé. É ele que faz alguém continuar estudando quando ninguém está olhando. É ele que faz alguém persistir quando os resultados demoram. É ele que faz alguém levantar depois de uma queda, porque a pessoa sabe, existe algo maior esperando por mim. Talvez você esteja neste momento procurando uma resposta para a sua vida. Talvez esteja perguntando,
qual caminho seguir. Comece fazendo uma pergunta simples: como posso usar aquilo que Deus colocou dentro de mim para servir outras pessoas? Essa pergunta pode revelar caminhos que você nunca imaginou, porque muitas vezes a prosperidade está escondida exatamente no lugar onde seu talento encontra uma necessidade do mundo. Agora, quero que você declare estas palavras com convicção: eu tenho um propósito maior. Deus colocou talentos dentro de mim para serem desenvolvidos e compartilhados. Minha prosperidade nasce do valor que entrego ao mundo. Eu não busco apenas riquezas, busco significado. Minha vida será uma fonte de bênçãos para outras pessoas. Cada habilidade que possuo será aperfeiçoada. Cada desafio que enfrento me prepara para uma missão maior. Eu fui criado para construir, servir e prosperar. Nunca se esqueça desta verdade. A pessoa que corre apenas atrás do dinheiro pode passar a vida inteira perseguindo algo que nunca alcança. Mas aquela que corre atrás de propósito, valor e excelência frequentemente descobre que a prosperidade estava seguindo seus passos o tempo todo. Porque quando você encontra sua missão, você não apenas ganha uma fonte de renda, você encontra uma razão para viver. Depois de compreender que o propósito é a força que direciona a prosperidade, aprendi uma das lições mais importantes da minha jornada. Os maiores resultados da vida quase sempre são construídos longe dos aplausos. Existe uma parte do caminho que poucas pessoas estão dispostas a percorrer: o caminho do silêncio. O caminho onde ninguém observa, onde ninguém elogia, onde ninguém sabe das batalhas que você enfrenta todos os dias. Foi nesse lugar silencioso que encontrei muitos dos homens que construíram grandes realizações. Antes de serem reconhecidos pelo mundo, eles passaram longos períodos trabalhando quando ninguém acreditava neles. Eles estudavam enquanto outros se distraíam. Eles planejavam enquanto outros apenas reclamavam. Eles construíam enquanto outros esperavam uma oportunidade aparecer. E foi então que compreendi uma verdade poderosa. A disciplina é a ponte entre o sonho e a realização. Muitas pessoas possuem sonhos, muitas possuem desejos, muitas fazem promessas para si mesmas no início de cada ano, mas poucas possuem a disciplina necessária para transformar uma intenção em uma realidade. O sonho mostra o destino, mas a disciplina constrói o caminho. Durante meus estudos, percebi que existe uma diferença profunda entre pessoas que alcançam grandes objetivos e aquelas que permanecem apenas imaginando uma vida melhor. As primeiras aprenderam a dominar a si mesmas. As segundas continuam sendo dominadas pelos próprios impulsos, porque antes de conquistar qualquer coisa no mundo exterior, um homem precisa aprender a governar o mundo interior. Ele precisa controlar seus pensamentos, controlar suas emoções, controlar seus hábitos, controlar suas escolhas. A maior vitória de uma pessoa não é conquistar uma fortuna, é conquistar a própria mente. Pense comigo. De que adianta alguém receber uma grande oportunidade se não possui disciplina para aproveitá-la? De que adianta receber recursos se não sabe administrá-los? De que adianta alcançar sucesso se não possui equilíbrio para mantê-lo? É por isso que a preparação interior sempre vem antes da conquista exterior. Deus trabalha primeiro no caráter antes de entregar grandes responsabilidades. A árvore precisa fortalecer suas raízes antes de sustentar muitos frutos. E o ser humano precisa fortalecer sua disciplina antes de sustentar grandes bênçãos. Lembro-me de observar pessoas que buscavam resultados rápidos. Elas queriam riqueza sem aprendizado. Queriam sucesso sem esforço. Queriam reconhecimento sem construção. Mas a vida não funciona dessa maneira. As maiores conquistas exigem tempo, exigem paciência, exigem repetição. Um músico não se torna excelente praticando apenas quando está inspirado.
Um atleta não se torna campeão treinando apenas quando sente vontade. Um empreendedor não constrói algo grande trabalhando apenas nos dias fáceis. A excelência nasce quando fazemos o necessário mesmo quando não estamos motivados. Essa é a verdadeira disciplina. Fazer o que precisa ser feito porque o propósito é maior que o sentimento do momento. Quantas pessoas abandonam seus sonhos porque acordaram sem motivação? Quantas deixam de aprender porque encontraram uma dificuldade? Quantas param no meio do caminho porque os resultados demoraram mais do que esperavam? Mas permita-me fazer uma pergunta. E se a vitória estivesse justamente depois do momento em que você decidiu desistir? E se a porta que você procura estivesse esperando apenas mais um passo de perseverança? Muitos nunca descobrem porque abandonam o processo antes da transformação acontecer. A natureza nos ensina uma grande lição. A pérola é criada através de um processo de pressão. O diamante é formado através de condições extremas. O ouro precisa passar pelo fogo para revelar seu verdadeiro valor. Por que acreditamos que será diferente conosco? Os momentos difíceis não aparecem apenas para nos testar. Eles também aparecem para nos preparar. Cada dificuldade pode desenvolver uma característica que será necessária no futuro. A paciência que você aprende hoje pode sustentar uma grande oportunidade amanhã. A disciplina que você constrói agora pode proteger uma grande conquista no futuro. A sabedoria adquirida através dos erros pode evitar perdas maiores depois. Nada é desperdiçado quando uma pessoa está comprometida com seu crescimento. Foi por isso que sempre incentivei as pessoas a valorizarem o processo. Não despreze os pequenos passos. Uma leitura por dia, uma decisão melhor por dia, um hábito saudável por dia, uma atitude de fé por dia. Essas pequenas escolhas parecem insignificantes no momento, mas acumuladas ao longo do tempo transformam completamente uma vida. A maioria das pessoas procura uma grande oportunidade que mude tudo, mas os sábios entendem que são as pequenas ações repetidas diariamente que criam grandes oportunidades. O sucesso raramente chega como um grande evento. Ele geralmente chega como resultado de milhares de pequenas decisões corretas tomadas quando ninguém estava olhando. É por isso que o silêncio é tão poderoso. No silêncio, você desenvolve aquilo que o mundo verá depois. No silêncio, você fortalece sua mente. No silêncio, você aprende. No silêncio, você se prepara. Não tenha medo das fases em que ninguém reconhece seu esforço. Às vezes, Deus coloca você em lugares escondidos porque está preparando algo que ainda não pode ser revelado. A semente cresce debaixo da terra antes de aparecer acima dela. O processo invisível sempre vem antes da manifestação visível. Talvez hoje você esteja construindo algo que poucas pessoas entendem. Talvez estejam questionando suas escolhas. Talvez estejam dizendo que você deveria desistir. Mas lembre-se, as pessoas geralmente duvidam daquilo que ainda não conseguem enxergar. No começo, toda grande realização parece impossível, até que alguém prova o contrário. Agora quero que você faça uma promessa para si mesmo. Prometa que não abandonará seus sonhos apenas porque o caminho ficou difícil. Prometa que continuará aprendendo quando os resultados demorarem. Prometa que protegerá sua mente das influências que tentam diminuir sua visão. Porque aquilo que você constrói em silêncio será aquilo que falará por você no futuro. Declare estas palavras com firmeza. Eu tenho disciplina para construir meu futuro. Eu não dependo apenas de motivação. Eu sou guiado pelo meu propósito. Todos os dias eu melhoro um pouco mais. Minha mente se fortalece, minha fé cresce e minhas ações me aproximam da prosperidade.
Mesmo quando ninguém vê, Deus conhece meu esforço. Mesmo quando ninguém acredita, eu continuo acreditando. O silêncio é meu período de preparação e minha disciplina será a chave da minha transformação. Nunca se esqueça, grandes árvores não crescem em uma noite, grandes histórias não são escritas em um dia. Grandes homens e mulheres são formados através de escolhas pequenas, repetidas com fé, disciplina e perseverança. O mundo pode não reconhecer sua construção hoje, mas continue construindo, porque chegará o momento em que os frutos revelarão tudo aquilo que foi cultivado em silêncio. Depois de compreender o poder do silêncio, da disciplina e da preparação interior, percebi que ainda existia um momento decisivo na vida de todo ser humano. Um momento que separa aqueles que apenas imaginam uma vida diferente daqueles que realmente começam a construí-la. Esse momento chama-se decisão. Durante meus estudos sobre sucesso e prosperidade, descobri algo fascinante. Muitas pessoas possuem conhecimento suficiente para mudar suas vidas, mas continuam no mesmo lugar porque nunca tomaram uma decisão verdadeira. Elas sabem o que precisam fazer, sabem quais hábitos precisam abandonar, sabem quais atitudes precisam desenvolver, sabem quais passos precisam dar, mas permanecem paradas esperando o momento perfeito. E existe uma grande armadilha escondida nessa espera. O momento perfeito quase nunca chega. A pessoa que espera ter todas as respostas antes de começar, geralmente nunca começa. A pessoa que espera não sentir medo antes de agir, geralmente nunca age. A pessoa que espera todas as condições serem favoráveis, pode passar a vida inteira esperando. Foi então que compreendi uma das maiores verdades sobre a realização pessoal. A decisão cria o movimento cria a experiência. A experiência cria a sabedoria. E a sabedoria cria o sucesso. Tudo começa com uma escolha. Um homem não muda sua vida quando recebe uma oportunidade. Ele muda sua vida quando decide se tornar preparado para reconhecê-la. A oportunidade, muitas vezes, já está passando diante dos seus olhos, mas uma mente indecisa não consegue enxergá-la. Quantas pessoas perderam grandes chances porque estavam esperando mais segurança? Quantas deixaram grandes ideias morrerem porque tiveram medo da opinião dos outros? Quantos talentos permaneceram escondidos porque seus donos nunca tiveram coragem de colocá-los em prática? Essa é uma das maiores tragédias da humanidade. Não é a falta de capacidade, é a falta de decisão. Durante minha jornada, observei que os homens de sucesso tinham uma característica em comum. Eles tomavam decisões. Eles não eram pessoas que nunca erravam. Eles também enfrentavam dúvidas, também sentiam insegurança, também tinham momentos de incerteza. A diferença era que eles não permitiam que a indecisão controlasse suas vidas. Eles analisavam, pensavam, buscavam conhecimento e então escolhiam um caminho. Porque uma decisão imperfeita com ação pode ser corrigida, mas uma decisão nunca tomada mantém uma pessoa presa no mesmo lugar. Existe uma grande diferença entre prudência e medo. A prudência busca informações antes de agir. O medo procura infinitas desculpas para não agir. A prudência pergunta: o que preciso aprender para fazer isso melhor? O medo pergunta: e se tudo der errado? Perceba como duas pessoas podem estar diante da mesma situação e criar destinos completamente diferentes apenas pela maneira como interpretam o momento. Uma vê uma porta, a outra vê uma ameaça. Uma vê uma oportunidade de crescimento, a outra vê apenas riscos. Por isso, a batalha pelo sucesso sempre começa na mente. Lembro-me de uma história sobre um homem que encontrou uma grande pedra bloqueando seu caminho. Ele poderia simplesmente reclamar e voltar,
Poderia dizer que aquela pedra era um sinal para desistir, mas decidiu perguntar por que essa pedra apareceu diante de mim. Em vez de enxergar apenas um obstáculo, ele enxergou uma oportunidade. Começou a remover a pedra lentamente, dia após dia, até que descobriu algo escondido debaixo dela, uma fonte de água que abasteceu sua comunidade durante muitos anos. A pedra que parecia impedir seu caminho era, na verdade, uma oportunidade esperando para ser descoberta. Quantas vezes fazemos o mesmo? Vemos dificuldades e acreditamos que são sinais para parar, mas talvez sejam justamente os desafios que carregam as maiores oportunidades. Talvez a situação que hoje parece uma barreira seja o treinamento necessário para desenvolver a força que você precisará amanhã. Agora quero fazer uma pergunta profunda. Se você soubesse que não poderia falhar, qual decisão tomaria hoje? Que sonho começaria? Que hábito mudaria? Que passo daria? A resposta para essa pergunta revela algo importante sobre aquilo que realmente deseja. Muitas pessoas não precisam de mais informação. Precisam de coragem. Precisam confiar mais em Deus. Precisam acreditar que foram equipadas com capacidade suficiente para começar. A fé verdadeira não significa esperar sentado. A fé verdadeira produz movimento. Quando uma pessoa acredita em seu propósito, ela age. Ela procura conhecimento. Ela melhora suas habilidades, ela enfrenta desafios, ela continua mesmo quando os resultados demoram. Foi isso que sempre ensinei. Um desejo acompanhado de fé, planejamento e ação possui uma força extraordinária. Mas um desejo sem ação permanece apenas uma esperança distante. O mundo pertence àqueles que transformam pensamentos em atitudes. Não basta imaginar uma vida melhor. É preciso construir essa vida. Não basta desejar prosperidade. É preciso desenvolver a pessoa capaz de sustentá-la. Não basta pedir portas abertas. É preciso estar preparado para atravessá-las. Talvez você esteja esperando algum sinal para começar, mas talvez este seja o sinal. Talvez o momento que você aguardava não esteja chegando. Talvez ele tenha chegado agora, porque toda grande mudança começa com uma decisão tomada em um momento comum. Grandes histórias não começam sempre em grandes eventos. Muitas começam em uma manhã simples, quando alguém decide: eu não continuarei vivendo da mesma forma. Esse pensamento pode parecer pequeno, mas uma decisão verdadeira possui o poder de mudar uma vida inteira. Foi assim que muitos grandes homens começaram. Não tinham todas as respostas. Não possuíam todos os recursos. Não sabiam exatamente como chegariam ao destino. Mas sabiam de uma coisa: precisavam começar. Agora, declare estas palavras com convicção. Eu tomo decisões alinhadas com o meu propósito. Eu não permito que o medo controle meu futuro. Deus me deu inteligência, coragem e capacidade para avançar. Cada passo que dou me aproxima da pessoa que estou destinado a me tornar. Eu aprendo com meus erros, cresço através dos desafios e continuo caminhando até alcançar meus objetivos. Minha vida muda quando minhas decisões mudam, e hoje escolho construir um futuro de prosperidade, fé e realização. Nunca se esqueça: a vida recompensa aqueles que têm coragem de decidir, porque uma decisão tomada com fé pode abrir caminhos que uma vida inteira de dúvidas jamais revelaria. O destino não muda quando apenas desejamos. O destino muda quando finalmente escolhemos agir. Depois de compreender o poder da decisão, percebi que havia chegado ao ponto mais importante de toda essa jornada. Porque uma decisão pode iniciar uma transformação, mas somente uma nova maneira de viver pode sustentar essa transformação. Durante anos estudando homens que construíram grandes riquezas, observei algo que mudou completamente minha visão sobre prosperidade.
A maioria das pessoas acredita que os ricos possuem apenas algo que elas não possuem: mais dinheiro, melhores oportunidades, mais sorte. Mas depois de analisar profundamente suas histórias, descobriu uma verdade muito diferente. A maior diferença nunca esteve naquilo que eles tinham nas mãos. Estava naquilo que carregavam dentro de si. Eles possuíam uma mentalidade diferente, uma maneira diferente de enxergar problemas, uma maneira diferente de interpretar fracassos, uma maneira diferente de lidar com oportunidades. Eles entenderam que riqueza não começa com dinheiro. Riqueza começa com identidade. Antes de alguém construir uma grande fortuna no mundo exterior, precisa construir uma grande força no mundo interior. Porque uma pessoa sem preparo pode receber uma grande oportunidade e destruí-la. Mas uma pessoa preparada consegue transformar até pequenas oportunidades em grandes resultados. Essa foi uma das maiores lições que aprendi. A prosperidade não é apenas algo que você conquista, é algo que você se torna capaz de receber e administrar. Observe a natureza. Uma árvore que produz muitos frutos precisa possuir raízes profundas. Se as raízes forem fracas, o peso dos frutos poderá derrubá-la. Da mesma forma, uma pessoa que deseja grandes conquistas precisa fortalecer seu caráter antes de carregar grandes responsabilidades. É por isso que muitas pessoas pedem bênçãos, mas não estão preparadas para sustentá-las. Pedem mais dinheiro, mas ainda não aprenderam disciplina. Pedem mais oportunidades, mas ainda não desenvolveram conhecimento. Pedem crescimento, mas continuam alimentando pensamentos pequenos. A prosperidade começa quando existe harmonia entre aquilo que você deseja e aquilo que você está se tornando. Foi essa verdade que encontrei nos grandes homens que estudava. Eles não esperavam que a riqueza mudasse suas vidas. Eles mudaram suas vidas primeiro e então a riqueza encontrou espaço para chegar. Eles acordavam com propósito. Pensavam com clareza, agiam com disciplina, mantinham sua fé, aprendiam constantemente. Eram responsáveis pelas próprias escolhas. Essa combinação de princípios criava uma força impossível de ignorar. Mas existe algo ainda mais profundo. Os verdadeiros ricos compreenderam que a maior riqueza não está apenas em acumular, está em construir algo que permaneça. Um legado. Porque no final da vida, a pergunta mais importante não será quanto dinheiro você acumulou. A pergunta será quem você se tornou enquanto buscava seus objetivos. Quantas vidas você tocou? Que impacto deixou neste mundo? O dinheiro pode comprar conforto, mas somente propósito traz significado. O dinheiro pode construir uma casa, mas somente amor transforma uma casa em um lar. O dinheiro pode abrir portas, mas somente caráter mantém essas portas abertas. Foi por isso que sempre defendi que a riqueza verdadeira precisa caminhar junto com valores elevados. Porque uma fortuna construída sem princípios pode desaparecer rapidamente. Mas uma vida construída sobre fé, sabedoria e disciplina permanece forte mesmo diante das tempestades. Agora olhe para sua própria história. Pense em tudo que você enfrentou, as dificuldades que superou, os momentos em que pensou em desistir, as vezes em que caiu e precisou encontrar forças para levantar. Talvez você tenha visto essas experiências apenas como problemas, mas e se elas fossem treinamento? E se cada desafio estivesse preparando você para uma versão mais forte de si mesmo? Nenhum grande vencedor nasce pronto. Ele é formado através das escolhas, através dos erros, através das batalhas silenciosas, através da coragem de continuar. Existe uma frase que resume uma das maiores verdades da prosperidade. O sucesso é construído primeiro na mente, depois aparece nas mãos.
Antes de uma pessoa mudar sua conta bancária, ela precisa mudar seus pensamentos. Antes de mudar seus resultados, precisa mudar suas ações. Antes de mudar suas ações, precisa mudar suas crenças. Tudo começa no interior. Por isso, nunca permita que alguém convença você de que sua história já está definida. Seu passado é apenas um capítulo, não é o livro inteiro. Você pode ter começado em um lugar difícil, pode ter enfrentado limitações, pode ter cometido erros. Mas ainda existe uma oportunidade diante de você. O dia de hoje, a decisão de hoje, a atitude de hoje. A escolha que você faz agora pode ser o início de uma nova trajetória. Talvez ninguém ao seu redor perceba imediatamente. Talvez ninguém acredite. Talvez ninguém veja o trabalho silencioso que você está fazendo. Mas lembre-se, grandes transformações começam no invisível. A raiz cresce antes do fruto aparecer. A preparação acontece antes da conquista chegar. E a mudança interior sempre vem antes da mudança exterior. Agora quero que você faça uma declaração final. Não apenas repita palavras. Assuma uma nova identidade. Diga com fé: eu sou capaz de construir uma vida extraordinária. Minha mente está preparada para a prosperidade. Minha fé me fortalece diante dos desafios. Eu tenho disciplina para perseguir meus objetivos e sabedoria para administrar minhas conquistas. Deus colocou dentro de mim talentos, capacidade e propósito. Eu não vivo mais limitado pelo medo do passado. Eu caminho em direção ao futuro que fui criado para construir. Minha riqueza começa dentro de mim. Minhas ações revelam minha fé e minha vida será um testemunho de transformação. Agora, compreenda esta verdade. A passagem bíblica que todo rico conhece não é apenas sobre dinheiro. Ela é sobre princípios, sobre caráter, sobre sabedoria, sobre uma mente preparada para receber aquilo que deseja construir. A verdadeira prosperidade não começa quando você recebe algo. Ela começa quando você se transforma na pessoa capaz de criar, administrar e multiplicar aquilo que recebeu. E essa é a maior lição de todas. Quando sua mente muda, suas decisões mudam. Quando suas decisões mudam, seus hábitos mudam. Quando seus hábitos mudam, seus resultados mudam. E quando seus resultados mudam, sua história inteira começa a ser escrita novamente. O futuro não pertence apenas aos que desejam prosperar. Pertence àqueles que têm coragem de se tornar a pessoa necessária para alcançar a prosperidade. Porque a maior riqueza que você pode conquistar já foi plantada dentro de você. Agora é sua responsabilidade cultivá-la, fortalecê-la e permitir que ela floresça. Chegamos ao final desta jornada, mas antes de terminar, quero que você guarde uma última mensagem dentro do seu coração. Talvez você tenha começado este vídeo procurando apenas uma resposta sobre prosperidade, riqueza ou sucesso. Mas talvez, durante essa caminhada, tenha percebido que a verdadeira transformação nunca começa no mundo exterior. Ela começa dentro de você. A maior riqueza que alguém pode conquistar não está apenas no dinheiro que possui, mas na mente que construiu, na fé que fortaleceu e no propósito que decidiu seguir. Lembre-se, uma semente não revela sua grandeza no momento em que é plantada. Durante um tempo, ela permanece escondida, sendo preparada no silêncio. Mas quando chega o momento certo, ela rompe a terra e mostra ao mundo aquilo que estava sendo construído por dentro. Talvez hoje você esteja vivendo uma fase de preparação. Talvez ninguém veja seus esforços. Talvez poucas pessoas entendam seus sonhos. Mas continue acreditando, continue aprendendo, continue trabalhando em silêncio, porque Deus conhece cada batalha que você enfrenta, cada lágrima que ninguém viu e cada esforço que você fez quando ninguém estava aplaudindo. Não permita que o medo seja maior do que a sua fé.
Não permita que as dificuldades sejam maiores do que o propósito que existe dentro de você. A sua história ainda não terminou. O capítulo mais importante pode ser justamente aquele que você está começando a escrever agora. Se esta mensagem tocou seu coração, eu quero fazer um convite especial para você. Inscreva-se no canal para continuar recebendo conteúdos que fortalecem sua mente, sua fé e sua visão de prosperidade. Deixe o seu like, porque quando você curte este vídeo, você ajuda essa mensagem a alcançar pessoas que talvez estejam precisando ouvir exatamente estas palavras hoje. E escreva nos comentários: eu escolho prosperar. Minha fé é maior que meus desafios. Eu quero saber se você acredita que sua vida pode ser transformada a partir de uma nova mentalidade e de novas atitudes. Compartilhe também esta mensagem com alguém que precisa recuperar a esperança, porque às vezes uma única palavra pode ser o início de uma grande mudança na vida de uma pessoa. Nunca se esqueça, a riqueza começa na mente, a transformação começa no coração. E o futuro começa com a decisão que você toma hoje. Que Deus fortaleça seus passos, ilumine seus caminhos e prepare você para viver tudo aquilo que foi destinado a construir. Até o próximo vídeo. Continue acreditando, continue avançando. E nunca se esqueça, você nasceu com um propósito.